Todo mundo agora é pastor, gente. Meu Deus do céu, que coisa é essa? Todos os dias eu vejo notícias de celebridades, pessoas famosas. Outro dia tinha até um ex-jogador que cometeu atrocidades e estava dizendo que ia sair da prisão e ser pastor. Gente, ser pastor virou brincadeira. Como assim? Qualquer um pode ser de qualquer maneira. Cara, tá muito errado esse modelo de pastor. Nossa, deixa eu conversar com vocês aqui hoje sobre o porquê que eu acredito que esse modelo de pastor que existe hoje, rapaz, não é nada bíblico. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí, galera? Caso vocês não saibam, eu também sou pastor. Eu sou o pastor Caio César. Muito prazer para aqueles que não me conhecem. Eu sou ministro da Palavra de Deus e também sou professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Antes de entrar, nesse assunto, deixa eu só te convidar para você conhecer um pouco dos meus cursos, Eu faço vários cursos falando sobre como você pode viver o Evangelho todos os dias da sua vida, com verdade, com intensidade. Então, dá uma olhada aqui no link da descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar. E antes de mais nada, também, por favor, galera, não esqueça de deixar esse seu like, de se inscrever no canal e ativa o sininho, viu? Porque aqui tem vídeo novo toda semana, beleza? E vamos lá, pessoal, vamos lá falar desse tema, porque é um tema muito delicado, um tema que me preocupa bastante. Cada vez mais nós vemos igrejas, sendo formadas, comunidades inteiras ali sendo guiadas por um único líder, um único pastor. São igrejas, com uma cultura muito mais mundana, muito mais empresarial, muito mais hierárquica num sentido do que com o modelo que a gente vê realmente na Bíblia. O que a Bíblia fala quando institui pastores, quando institui ali liderança? Como que isso acontece? De que forma essas lideranças devem se ajudar e dialogar? Gente, eu quero demais aqui no vídeo de hoje trazer pensamentos sobre isso. Eu não vou trazer muitas escrituras, eu não vou aqui trazer muitos argumentos teológicos. A minha ideia nesse vídeo aqui é compartilhar um pensamento, uma preocupação. Eu espero que você me acompanhe nesse pensamento, porque de fato é muito perigoso o caminho que muitas igrejas estão tomando de supervalorizar, endeusar pastores, E isso realmente leva às vezes a igreja inteira para um caminho nada bíblico, nada espiritual. Então vamos lá, Vamos começar a pensar aqui sobre isso. Muitas vezes o que a gente vê nas igrejas hoje é esse modelo de um único pastor, um único líder que vai lá e guia a comunidade, toma as decisões, discipula as pessoas, escolhe outras lideranças. Muitos pastores também acabam cuidando da administração e do dinheiro. E se não é o pastor apenas, às vezes envolve sua família, sua esposa, seus filhos. E o que a gente vê ali é uma família pastoral ou um pastor único, Tudo muito centralizado. Eles cuidam do dinheiro, eles cuidam das decisões espirituais da igreja, eles cuidam do discipulado de todos os membros. Tudo tem que passar por eles e tem que ter o aval ou não deles ali para as coisas acontecerem. Quando a gente olha para esse modelo único de pastor, gente, isso não é bíblico. Isso é muito perigoso. Deixa eu falar para vocês assim, o que a Bíblia fala sobre isso. E como eu falei, eu não vou aqui trazer muitas escrituras, mas eu quero só ajudar a gente a entender a ideia do que a Bíblia traz e por que é tão perigoso esse negócio de um pastor único. Na Bíblia, quando a gente olha lá, é tudo muito diferente. Quando a gente vai estudando as cartas de Paulo, especialmente ali para Timóteo, Tito, A gente pode perceber algumas instruções muito claras que Paulo faz, na verdade, ali para Timóteo, para Tito e vários outros líderes que existiam naquelas regiões ali das igrejas que estavam começando. Geralmente eram se escolhidos um grupo de liderança, um grupo de presbíteros, de anciãos, pessoas que tinham uma maturidade espiritual. E essas pessoas não eram escolhidas de qualquer maneira. Paulo ele não chegava e simplesmente apontava. Eram pessoas que eram escolhidas pela comunidade, abraçadas pela comunidade, Ou seja, eram reconhecidas pelo seu valor, pela sua servidão, pelo seu exemplo de vida. Paulo fala em várias escrituras falando sobre como esses homens tinham uma boa índole, não eram amantes de bebidas ou de coisas ou de vícios assim no sentido, A família toda seguia a Deus e era um exemplo para a comunidade. Esses eram os homens que eram levantados
para essas funções ali de liderança. E esse chamado era feito com muita oração, com muito jejum, era algo espiritual, comunitário, com auxílio dos apóstolos, e não para eleger uma pessoa, mas para eleger um grupo de pessoas que juntos eles iriam cuidar e pastorear aquela igreja. E aí, para muitas pessoas, você começa a ficar meio preocupado, mas como assim, Caio? Vão pastorear juntos? Como assim? Vão ter vários pastores na igreja? Aqui é onde a gente entra num ponto que para mim é crucial. Quando a gente fala sobre dons e cargos, existe uma diferença na Bíblia. Cargos eclesiásticos na Bíblia, nós encontramos simplesmente presbíteros e diáconos. São os dois cargos que existem ali. Porém, tanto presbíteros quanto diáconos, quanto vários, outras pessoas que não possuem cargo algum na igreja, possuem diferentes dons. A Bíblia fala de dons de pastoreio, de evangelismo, dons de mestre, de ensino, tem dons de encorajamento, tem vários dons. E o Espírito Santo vai distribuindo esses dons. Os presbíteros, os diáconos, aqueles que são chamados, os presbíteros, para cuidar da comunidade como um todo, e os diáconos para ser esse braço e ajudar nessa questão mais prática, os presbíteros e os diáconos, eles possuem diferentes dons. Você pode ter presbíteros ali com o dom, de pastorear, de cuidar, de estar com as pessoas, de visitar casas, de estar ouvindo e ajudar a resolver conflitos, por exemplo. Você pode ter presbíteros ali com o dom mais de evangelismo. São pessoas que estão ali, que muitas igrejas chamam de evangelista, Muitas pessoas vão lá e evangelizam, e sai convidando gente na rua, e estuda a Bíblia, e faz pregações, são grandes pregadores. Muitas vezes a gente tem isso. Outros têm um dom mais voltado para o ensino, por exemplo, São pessoas que ficam mais focadas no estudo e andam ali, estudando, vendo a Bíblia, vendo livros de fora, vendo teologia, trazendo conteúdo para a igreja. E existem vários outros dons. Ou seja, é importante quando a gente pensa na liderança de uma igreja que ela não seja composta por uma única pessoa ou uma única família, seja realmente um grupo de liderança, e que nesse grupo que possui o cargo de presbitério, que seja um grupo de pessoas ali que possuem diferentes dons, cada um ajudando o outro nesse sentido a cuidar da comunidade, a pastorear, aquela comunidade, um focado no ensino, outro no evangelismo e tudo mais. Algumas igrejas, com o tempo, foi valorizando esses dons, foi trazendo cargos para esses dons. Por exemplo, esse cara aqui, esse presbítero, ou essa pessoa, ela tem esse dom tão forte do pastoreio, vamos dar um cargo como pastor ou como evangelista, Isso são coisas que vieram posteriormente, Dons reconhecidos como cargos eclesiásticos, às vezes vêm de diferentes denominações. E é por isso que você vê várias igrejas com o cargo de pastor, o cargo de evangelista, o cargo de mestre, o cargo de presbítero, o cargo de diácono e vários outros cargos. Isso é uma coisa mais recente e que eu não vejo problema. Se uma pessoa tem um dom muito poderoso, que impacta pessoas, que eleva ali o nome de Deus, traz glórias a Deus, e uma determinada comunidade sente a necessidade de para valorizar o trabalho desse irmão e o dom que Deus deu a ele, talvez essa pessoa não seja apta ainda, para cumprir todos os requisitos para ser um presbítero, mas essa pessoa pode ser ali um pastor, e ter um cargo nesse sentido, até mesmo para poder exercer melhor o seu papel ali na comunidade. Eu não acho isso necessariamente ruim, mas o que a gente precisa entender quando a gente volta para a Bíblia é de fato entender que, primeiramente, nem sempre o pastor é o líder da igreja, São os presbíteros que são os líderes da igreja, são eles que cuidam de tudo. Pode ter presbíteros que são sim pastores e que têm esse dom e que ajudam e tal. Pode ter pastores, dependendo da comunidade que você faz parte, que não são presbíteros. Possuem ali uma função importante na igreja, alguns deles têm esse cargo, ali eclesiásticos na organização da igreja, mas não são eles que estão necessariamente liderando. A grande base que eu acho que deve haver quando a gente fala disso tudo é que deve ser tudo pautado na humildade, todo mundo deve estar se comunicando, se dialogando muito bem, não tem ninguém mais importante do que o outro, ou maior ou menor do que o outro, todos estão ali cumprindo o seu papel, cumprindo a sua função, de acordo com o dom que o Espírito Santo deu. Alguns assumem o cargo de presbitério, depois saem, tá tudo bem, não tem problema nisso também. A pessoa não vai deixar de exercer o seu dom, mas talvez não vai estar ali no cargo de referência da comunidade, como um todo. Alguns pastores ou alguns evangelistas ou alguns mestres, podem ser
pagos por isso, tendo um cargo ali para isso, né? Outros não, outros vão exercer o seu dom de forma voluntária a Deus, construindo ali coisas poderosas para a comunidade local. Mas qual que é o grande perigo? O perigo é quando a gente esquece tudo isso, esquece desses princípios, essa ética que o reino de Deus estabelece para nós como igreja, e a gente começa a exaltar uma pessoa, a exaltar uma família pastoral. Eles são os líderes e tudo passa por eles. Isso não é bíblico, gente. Isso não é bíblico de forma alguma. Quando a gente permite que isso aconteça, esse modelo de pastor único, né, ou de família pastoral que cuida de tudo, o perigo que existe é que muitas vezes a gente coloca uma separação entre a membresia e a família pastoral ou o pastor, ou seja, essa família pastoral, esse pastor, eles são mais santos, eles são mais equipados, eles são mais preparados, eles conseguem resolver todas as coisas e fazer tudo. E não é assim. A gente sabe que ninguém consegue fazer tudo e realizar tudo e ter as respostas para tudo. A gente precisa uns dos outros, e a gente não pode ser tão soberbo de achar que somos tão maiores do que aqueles irmãos que estão começando. A gente pode ter mais maturidade, mais experiência de vida, mais conhecimento, mas o Espírito Santo pode usar a pessoa que se batizou hoje para modificar e trazer coisas profundas para a minha vida. A gente precisa ter essa sensibilidade espiritual de ver como que Deus vai trabalhando através das pessoas na igreja. Outro grande perigo é que esse modelo de pastor único geralmente valoriza pessoas soberbas e orgulhosas na liderança. Pessoas que têm um ego muito inflado, pessoas que gostam da fama, pessoas que gostam de serem adoradas, né? Geralmente essas pessoas são atraídas para igrejas que colocam o pastor em seus pedestais, porque eles se veem ali como os grandes, como o maioral, como aquelas pessoas ali menores. Eu sou maior e todo mundo vai lá e grita meu nome, e eu fico super feliz com isso e fico animado. Gente, isso é muito perigoso. Quando a gente fala sobre cargos de liderança, quando a gente fala sobre pastores, especialmente esses pastores narcisistas, né, essas pessoas egocêntricas, eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui no card caso você queira ver. A gente começa a construir uma cultura, e é uma cultura muito presente nas igrejas hoje, de adoração a personalidades pastorais. E não é assim que deve ser. Um pastor, ele pode, né, ter esse cargo de pastor e ter essa função na igreja, mas ele não é maior ou menor do que ninguém. Ele é um irmão que tem esse dom, um dom que a gente valoriza, um dom que é importante, que é distribuído ali para outras pessoas também. Outras pessoas que não possuem o cargo de pastor possuem o dom de pastorear, de ouvir, de estar junto, de ajudar, de direcionar as pessoas para Deus, né? A gente vê isso e a gente precisa valorizar os dons do Espírito, não os cargos e as personalidades individuais. É realmente muito triste quando a gente vê uma igreja crescendo, tendo como base a adoração a um cargo pastoral, a uma personalidade, um indivíduo específico ou uma família pastoral específica. Isso é muito ruim, porque somos pecadores. Gente, nós somos pecadores, a gente vai errar. Cedo ou tarde, os pastores, essa família vai errar, vai pecar. E toda a igreja, toda a comunidade vai ficar realmente em frangalhos ou fragmentada. Você pode perceber o que está acontecendo com várias famílias pastorais, vários pastores de grandes igrejas. Por exemplo, aqui posso citar a família Valadão, né? Que tem muitas questões ali rolando entre eles. E isso realmente danifica, prejudica toda a comunidade. Isso não é legal, pessoal. Não estou falando que todos os pastores de mega igrejas são egocêntricos e querem adoração. Não estou falando isso. Mas essa cultura que existe nessas igrejas é prejudicial. Primeiro, gera uma frustração muito grande para a igreja quando há algum erro, algum pecado dessa família ou desse pastor em específico. Segundo, é uma pressão muito grande para o pastor e para sua família pastoral. Quantos filhos de pastores, né, odeiam a igreja justamente por causa dessa pressão? Porque eles cresceram num ambiente onde tudo tem que ser tão perfeito, onde tudo tem que ser tão aparência, né, tem que ser tão pura, imaculada ali, que simplesmente quando essas crianças crescem, elas querem se ver longe da igreja, porque vem muitas aparências, muito jogo de imagens, pouca sinceridade de coração. Isso acontece demais com filhos de pastores, também por conta dessa pressão que existe. É ruim em todos os sentidos. De fato, isso não é bíblico, isso não é espiritual. A igreja que Deus instituiu é uma igreja que possui sim lideranças. Nós precisamos de grandes líderes, pessoas que direcionam os outros, né?
né, os membros, mas essa liderança não é uma liderança solitária, não é uma liderança onde eu lidero sozinho, ou a minha família lidera sozinho. Jesus instituiu 12 apóstolos, esses apóstolos também levantaram vários presbíteros, várias lideranças de diferentes locais para continuar ali o trabalho de desenvolvimento e avanço, né, da palavra de Deus. A gente nunca pode esquecer, pensando lá em 1 Pedro 5, que o maior pastor da nossa igreja é Jesus Cristo. Ele é o grande pastor, ele que pastoreia nossas almas. O grande conselheiro é o Espírito Santo, como fala lá em João. O que vai trazer luz para a nossa vida é a própria palavra de Deus, como fala também nas Escrituras. E a palavra de Deus é lâmpada e luz que ilumina os nossos passos, né? E o nosso caminho. A gente precisa entender que Deus realmente vai trabalhar através dos homens, mas o trabalho espiritual também é feito por meio de Jesus Cristo, que é o nosso pastor, por meio da ação do Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, da palavra de Deus, né, que nos guia em todos os sentidos. A gente precisa sempre se voltar, todos nós, sejamos líderes ou não, todos nós precisamos estar ali diante de Deus com esse coração rendido, humilde e disposto a servir e ser servido em diferentes frentes, de acordo com os dons que o Espírito tem distribuído em nosso meio. Aí você deve estar se perguntando: ah, Caio, mas e você? Você é pastor? Você disse que é pastor, como é que você se encaixa nisso tudo? Cara, eu de fato eu sou um pastor, né? Mas esse pastoreio, né, é mais um dom que eu exerço do que um cargo. Na minha igreja a gente não possui o cargo de pastor, né? A gente não tem esse cargo eclesiástico. Nós temos ali o grupo de presbitério ou presbíteros em treinamento, né? E a gente tem ali também alguns diáconos e alguns presbíteros têm esse dom de pastor. Eu estou, né, ainda não me considero um presbítero, não foi levantado como um presbítero, mas sou ministro da igreja e exerço sim o meu dom de pastor, exerço o meu dom de pastoreio, né, nesse sentido. Eu sou hoje o único ministro da minha comunidade, a única pessoa que é paga para isso, então por isso tenho muitas outras responsabilidades no direcionamento espiritual da minha comunidade, né? Mas eu não faço isso sozinho, eu tenho vários outros irmãos que não são pagos, são mais maduros do que eu, alguns outros estão um pouquinho menos maduros em outros sentidos, mas a gente vai se ajudando por eu trabalhar com a igreja, ter o dom de pastoreio, né, o dom de pastor, né? Então eu vou ali fazendo inúmeras coisas, mas de fato eu sou ministro da palavra de Deus, com um dom de pastor, me apresento como pastor Caio César, porque eu vejo que isso é algo que também engrandece o nome de Deus, né? Porque eu exerço o meu dom, espero eu, com a excelência que ele me pede para exercer. Não é um cargo que eu olho, que eu almejo, eu quero ser o pastor. Não é isso, né? Eu sou um pastor e amém, né? Deus me deu esse dom e ele me deu um cargo de ministro na minha comunidade. Eu vou exercer da melhor maneira possível, junto com outros irmãos que vão me auxiliar também nesse trabalho, e a gente vai construindo uma igreja para honra e glória do nosso Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, galera. Se você gostou, deixe o seu like, esse seu joinha abençoado que faz milagre aqui no YouTube, por favor, tá bom? E também não esqueça de se inscrever no canal, aqui tem vídeo novo toda semana e vai ser um prazer te ver no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.